Muito boa noite, alvinegrada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live da primeira impressão, não pode ser que fica, realmente não pode, mas não pode mesmo. Os traumas voltam, a mente fica perturbada, porque passa a verdadeira trajetória da nossa mente, né? Porque ano novo, velhos aperreios e a gente segue firme, querendo, tentando, lutando, mas não pode acontecer o que aconteceu nessa estreia. Eu ainda vou chegar no jogo. Antes disso eu queria fazer só, Breno, meu 13 anos, bem-vindo, obrigado, boa noite. Ó, os três estão todos felizes aí, Galo, bem-vindo, meu amigo. Rapaz, a turma venceu ontem, venceu, né? Venceu bem, né? O Serra Branca. O Serra Branca é aquela coisa, né? Muita pompa, muita gente falando do Serra Branca, estrutura, tal, e até agora o Serra Branca só decepção, né? Pelo menos pra mim é só decepção. Boa noite, querido, obrigado, bem-vindo. Mas voltando, a gente... eu vou registrar que a gente tem que amar muito o futebol da Paraíba, tem que amar muitas coisas da Paraíba, porque é difícil, bicho, é difícil. Eu acabei de, inclusive, antes de começar a live, eu tava vendo as imagens atuais do Almeidão, e ver aquele Almeidão do jeito que tá ainda, dá uma tristeza. Inclusive tinham prometido, né, para entregar agora dia 17, não entregaram, e aí eu acabei de ver essas imagens atualizadas do dia de hoje, dia 19 de janeiro, e o Almeidão ainda não tá no ponto. Eu espero que inclusive esteja já pro próximo jogo já é sábado, lá no Almeidão, marcado para cá. Espero que esteja naquela, principalmente na área do gol, né, de um dos gols, da virada pro bairro. Ainda não tá. Wesley, meu amigo, obrigado, bem-vindo, boa noite. Ainda não tá ideal. Enfim, como eu disse, a gente tem que amar muitas coisas da Paraíba, porque realmente não é fácil, é difícil. E antes de chegar no jogo, eu quero comentar que eu tava lá pertinho, né? Tava lá em Pipa, passei uns 2 dias com a família, já tinha marcado essa viagem há muito tempo, antes de ir o jogo pra lá. O jogo, inclusive, tava prometido pro Almeidão, né? E aí acabou que teve que ir para o ABC, lá para Frasqueira. Aí foi uma viagem para relaxar, para tirar estresse, para curtir com a família. Eu ainda pensei, Kelso, meu amigo, obrigado, bem-vindo, boa noite. Eu ainda pensei em ir a Natal, mas aí eu conversando com minha esposa, eu disse, não, fica aqui, rapaz, tá tão bom, tal, deixa eu ir para a próxima semana. Enfim, acabei não indo, fiquei acompanhando pelo hotel mesmo, sofrendo pelo hotel, né? Boa noite, querido, obrigado. Quero registrar mais uma vez a massa indo, comparecendo, não sendo feliz, né? Porque o jogo não ajudou, mas a massa mais uma vez representou, a massa mais uma vez chegou junto. Foram mais de 700 pessoas para um jogo de estreia longe de João Pessoa. O horário também terrível, né? 9 horas da manhã no domingo. Não é fácil, mesmo assim a turma foi, prestigiou, chegou junto e botamos quase 1000 pessoas num estádio de um clube irmão, né? Foi bom, foi pelo menos para a torcida em si foi bom, mas só isso, porque dentro do campo a gente viu que foi uma decepção clamorosa. Mas a gente vai chegar no campo ainda. Meu amigo Rômulo, tudo jóia, querido? Boa noite, você tá bem? Tá foda, né, bicho? Tá difícil, né? Eu tava dizendo aqui no começo que assim, a gente tem que amar muitas coisas da Paraíba, amar muito o futebol da Paraíba, porque é difícil com o time, é difícil com o campo, é difícil com tudo, bicho. É tudo jogando contra. Aí mesmo assim, é causa, a gente veste causa. Meu professor Show, bem-vindo, obrigado, boa noite, que honra. Foi a Natal, professor? Decepção, né? Mais uma. E aí, fora a decepção. Mito, meu amigo, boa noite, querido, tudo jóia? Bem-vindo, obrigado. O Mito tava falando aqui, a gente tem que amar muito as coisas da Paraíba, porque é decepção pra gramado, é decepção pra estádio, é decepção pra um time, Ave Maria, junta tudo. O Mito perguntou aqui, bora pra Sapé, Rolim. Rapaz, eu estava sonhando com esse jogo de Sapé, mas sonhando que fosse num sábado, bicho. Se fosse um sábado, eu chegava em Sapé de 10 horas da manhã, bicho. Aí eu comi uma galinha em Mari, e quando fosse umas 3, 4 horas da tarde, 3, né, porque o estádio lá tá sem refletor ainda, eu iria para o campo às 2h30
e ia pro jogo. Mas eu queria que fosse no sábado. Quarta-feira complicou pra mim, mas se fosse no sábado, eu tava sonhando com isso. Com essa galinha lá em Maria e depois puxar pra Sapé. O professor jogo complicado, falta querer. Pois é, bicho, falta muita coisa, bicho. Falta querer, falta decisão, falta esse lance do estádio mesmo também. Eu acho que faltou também um pouquinho de pulso, né? Eu até entendo o pessoal da SAF não querer conflito, não querer, mas, pô, diante de tudo que aconteceu, de tudo prometido e ainda não, né? A gente fica muito chateado, muito triste, juntando tudo. Dudu entrou, boa noite, bem-vindo, boa noite. Bob Mito botou aqui, bom demais. Kelson coloca aqui, se ligar, viu, Rolim? Porque como está se passando, os times estão dando a vida contra nós. Pois é, bicho, a gente, é o que eu vivo dizendo e venho dizendo, né? A gente tem que entrar no paraibano. Eu tô quase soltando esse cachorro aqui com um monte de palavrão, vou tentar me segurar, porque estou muito indignado com a estreia de ontem. Mas a gente sabe que é assim, pô. A gente sabe que os caras dão a vida, os caras entram, levam a sério, entram pra rachar. E se a gente ficar entrando com moleza, acontece o que aconteceu ontem, né? Enfim, como eu tava dizendo, né? A gente tem que amar. João Pedro, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Como eu tava dizendo, a gente tem que amar muitas coisas da Paraíba, porque não entregaram, né? Ficaram de entregar o estádio para dia 17 e não entregaram. Tiveram essas imagens que eu acabei de ver no perfil da Beloucura. E as imagens me assustaram ainda, porque por mais que seja só na área lá do goleiro, mas assim, é uma área muito extensa ainda, não sei se vai ter condição, eu espero muito que tenha. Dudu coloca aqui, ó, Paraíba é grande chance real do título. Pois é, pô, a gente tem que ter esse mente, pô, a gente é um time para ganhar paraibano. Pode ganhar outra coisa? Pode ganhar outra coisa, mas a chance real é no estadual, né? E outra coisa, como eu também disse nas lives anteriores, todo time quer ganhar título, porque título eterniza, título marca, título faz torcida, seja Flamengo, seja Corinthians, seja Cruzeiro, seja o campeonato que for, a turma entra para ganhar e a gente tem que ter essa mentalidade, entrar para ganhar em o que for disputar. Rodrigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. João Pedro colocou aqui, ó, o Botafogo sempre muito passivo em tudo. Pois é, João Pedro, exatamente isso me chateia muito, muito mesmo, porque tá aí, a gente vai ficar, provavelmente, talvez, não jogue, eu espero que jogue, mas eu com a imagem que eu vi hoje do Almeidão, não sei se vai ter jogo lá sábado, eu espero que seja lá. O Giva acabou de entrar aqui, obrigado, querido, bem-vindo, boa noite. João Pedro complementa, seja jogando, seja destacando. Pois é, não pode, bicho, não pode, tem coisa que não pode, tá aí. Inclusive a gente tá desde agosto sem futebol na cidade, né? Então, pelo amor de Deus, pô, isso não tem justificativa, não tem desculpa para não ter esse gramado pronto. Meu amigo Jurássico, bem-vindo, obrigado, boa noite. Sábado tem confronto, né? Kelson coloca aqui, Lindolfo é um fantasma, não dá a cara para nada e nem consciência do que a gente passa. Precisa entrar Paraíba, principalmente dentro de Jampa, em cima desse estado. Rapaz, o que me deixa mais chateado, na verdade, Alice coloca aqui, ó, vai ter jogo lacinha contra o Dinho. Tomara, bicho, tomara, porque eu vi a imagem que eu vi hoje, eu me assustei com o Almeidão. O que me deixa mais chateado, pô, não é nem Lindolfo, porque Lindolfo ainda tá dando a cara. Porque me deixa chateado é o José Azevedo não ter falado nada ainda, pô. O cara é governador, velho. O cara é governador, tosse, tá lá, vez ou outra tá lá no estádio. Cadê o homem, pô? Entendeu? Então, enfim, eu espero que tomem providência, espero que entreguem. E Alice colocou, vai ter jogo lá sim, amém, pô. Tomara que tenha mesmo, porque essa situação é muito deprimente, né? Acima de tudo, deprimente. Inclusive, com o próprio Alice falou, com o Souza. A gente sabe que é um jogo muito difícil, complicado. O Souza tem gostado de engraçar e engrossar com a gente. Mas eu vou chegar já lá ainda. Vamos ainda por partes. E o que não pode é ficar nessa dependência. Eu espero que depois disso tudo, que a SAF está pensando e está fazendo, né, a estrutura acontecer, eu espero que agora a gente pense realmente nisso para não ficar dependente de nada, né? Nada de estádio, de ninguém. E ter as nossas... Eu não sei nem como é que tá, em que pé tá a questão da Setai, né? Da construtora Setai. Meu amigo Lucas Maceira, Alvirrubro, como é que você tá? Tá lá em cima, né? Tá em êxtase, né? 4-0 ontem no rival. Dando show. Na Série B. Bem-vindo, obrigado, boa noite, que honra.
Kelso comentou aqui, ó, mais de 30 dias, pô, não fizeram nada no estádio. Pensar, sei lá, tinha 3 pessoas trabalhando. Pois é, pô, entendeu? Assim, não tem justificativa. Eu lembro que quando o Flamengo veio jogar aqui, Lucas colocou aqui, feliz, não é pra menos, o Belinho subirá. Amém, meu amigo, eu espero estar vivo pra ver isso aí, viu? Tarano, bem-vindo, obrigado, boa noite. Pois é, Kelso, 3 pessoas trabalhando, esse tempo todo parado. Quando o Flamengo veio jogar aqui, a gente viu até a arquibancada preta e vermelha, com a área externa entregue, enfim. Então, assim, eu espero muito que não passe desse jogo contra o Souza, que seja lá e a gente consiga fazer esse jogo com o Souza lá no Almeidão. E aí não teve jogo no Almeidão. O jogo foi pra Frasqueira, né? E aí o professor até comentou também que reclamou do gramado. O gramado ainda não estava em boas condições. Se o gramado do Frasqueirão não está em boas condições, o que ele vai enfrentar agora? Quarta-feira, inclusive, entendeu? Então, assim, eu acho que não pode ser desculpa, não pode ser muleta. Eu acho que a gente ficou devendo demais. A preparação foi muito boa, por sinal. A preparação foram 3 jogos de amistosos, 3 vitórias e 3 boas vitórias, excelentes vitórias, né? Um 6-1 com o Laguna lá na Maravilha do Contorno, 3-1 com o Santa Cruz de Natal na Maravilha do Contorno e um 3-0 contra o Sport lá no CT deles. Então, assim, a cerveja é aquela máxima do futebol, né? Que jogo é jogo, treino é treino. A gente foi bem, eu não vou dizer que enganou porque ninguém viu, né? Ninguém não pôde se ver os jogos, mas pelos resultados em si, né? Parecia que a gente ia chegar firme no jogo de estreia, e o que se viu foi realmente uma coisa deprimente, chateia, porque tava todo mundo na expectativa, tava todo mundo na empolgação, inclusive que muita gente foi para Natal. Como eu disse, mais de 700 pessoas num jogo de domingo, de 9 horas da manhã. A turma quis, mas que se viu em campo. O Alisson coloca aqui, ó, pelo que vi nas fotos, o gramado parece estar mais feio do que ruim. Talvez o estádio de Sapé que o Botafogo enfrentará esteja pior. Pois é, Alisson, eu não sei, sinceramente. Minha artilheira Lu, bem-vinda, obrigado, boa noite. Alisson, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque é aquela história, a gente tá vendo por foto, né? E aí por foto, de toda forma me assusta, tanto de Sapé quanto aqui no Almeidão, né? Então é um negócio que a gente espera, torce que realmente esses caras consigam. Obrigado, minha artilheira, seja bem-vinda, viu? Volte sempre. Eu espero que a gente consiga ter condição para sábado. Quarta-feira vai ser campo duro, vai ser campo difícil, vai ser jogo difícil. E o professor até estava falando, né, que o gramado da Frasqueira não estava em condições ideais. Pelo que eu vi, não é um tapete da Arena das Dunas, mas dava demais para se praticar o futebol. E aí, já entrando inclusive no jogo, no esporte, até enganou, né? A gente com 30 segundos de jogo, não sei se vocês chegaram a pesquisar. Alisson entrou aqui também, Alisson MDRS entrou, bem-vindo, obrigado, boa noite. 30 segundos, eu não sei se foi o pênalti mais rápido da história, não sei se chegaram a pesquisar sobre isso, alguém falou sobre isso, mas eu tive a impressão que sim, né? E aí ter esse pênalti logo no começo do jogo, a gente vai e abre o placar e parecia que a gente ia dominar, parecia, a gente tinha a bola, né? Teve a bola até os 25, 30 minutos do primeiro tempo, a gente teve a bola, mas uma bola sem objetividade, sem criação, sem inspiração, muito preso. O meio campo inexistente, ninguém funcionou no meio campo, seja os remanescentes Maduro, Thalisson, Nardini também não foi bem. Eu não entendi por que o professor não já chegou, já colocou o Giovani, que veio do ABC, Giovani, esqueci o sobrenome dele agora, mas é o Giovani que é bom de bola. É um cara diferente, que pensa a partida. Esse tipo de jogo, eu acho que jogo de estreia, né, que é o jogo que a gente gera aquela ansiedade, gera aquele travamento, entre aspas, né?
que muita gente querendo resolver logo, e aí acabou que ninguém resolveu nada. O Sport veio e empatou também de pênalti. Alisson até comentou no meu privado ontem, né, que ele não achou pênalti. Eu particularmente achei pênalti os dois, tanto o nosso, que o cara vai e o cara do Sport literalmente se apresenta na frente e não deixa passar, e o do Patinho também eu achei pênalti, porque num lance daquele ali é detalhe, pô, é muito rápido, então qualquer pisãozinho ali de mantela derruba, e foi o que aconteceu na hora do cara se armou para chutar, né, e aí tiveram o pênalti deles e empataram a partida. Léo, minha luz, boa noite, querido, bem-vindo, obrigado. Você tá bem? Tá tudo em ordem por aí? Tirando o Belinho, né? O Belinho e o desgosto também do Almeidão, tá tudo jóia por aí. Obrigado, querido. Mas voltando, a gente tinha a bola sem objetividade, mal mesmo, sem inspiração, sem criação. E aí o Sport, quando empatou, meio que se engraçou, né? Meio que foi. Léo coloca aqui, ó, que decepção, realmente decepção total, tanto do jogo quanto do Almeidão, tá difícil. Eu abri a live dizendo que é preciso amar muito as coisas da Paraíba para poder acompanhar, porque o que se dificulta é incrível. Rusla, bem-vindo, Rusla, obrigado, mano. Vergonha, total vergonha, pô, vergonha do time, vergonha do gramado, vergonha do Almeidão, vergonha de tudo. Professor Churrolim, posso estar errado. O que mais me chateia é que são 40 dias de preparação e não se pensou, estudou, queria enfrentar uma equipe jogando atrás da linha e jogando por uma bola. Exatamente, professor. É uma coisa que, assim, porra, o cara é novo, o cara que fez fez 3 amistosos, né? E não teve esse cuidado, entendeu? De pensar num time que claramente vinha para fazer isso. Então, o Sport, eu até comentei isso na live anterior, que o Sport não vinha de peito aberto e realmente não veio, mas soube complicar pra gente, porque se fechou bem, e quando vinha dando susto, né? Porque o meio, como eu disse, estava espaçado, estava morto, parado, e aí eles complicavam. O professor se complementa, sou sincero a dizer, se pegar uma equipe mais organizada, tecnicamente teria matado o jogo. Com toda certeza, pô. Inclusive naquele último lance deles, não fizeram porque não quiseram, né? No último lance do jogo, da partida, o Patinho tava, parece que era 2 contra 1, era 2 e 2, enfim. Mas teve um clarão gigantesco para ele poder ou ir pro gol, ou passar, enfim. E acabou chutando para fora. Mas se fosse uma equipe mais organizada, sem dúvida nenhuma que teria vencido a gente. E aí a gente iria estar numa situação bem pior, né? E com todo o respeito ao Patinho, que eu acho até um time simpático, acho que tem que estar na primeira divisão mesmo. Não sei se vão ficar, mas eu acho que time de tradição tem que ficar na primeira divisão. Mas não dá, pô, não dá, porque eu acho que talvez a folha da gente seja 10 vezes maior do que a deles. E com todo o respeito ao Patinho, era jogo para vencer, era jogo pra gente, no mínimo, ter arrancado os 3 pontos. E não ter se complicado já nessa primeira fase. E o pior, da forma como foi. É o que me deixa mais chateado, da forma como foi, porque parecia que teve momentos. Eu senti isso, né? Posso estar enganado, mas eu senti isso. Certos momentos de soberba, achando que ia ganhar de todo jeito. Também teve muita displicência, muita moleza. Eu acho também que o professor entrou errado. O professor, infelizmente, não sei porque Dourado foi poupado, se é que foi poupado, enfim, deve ter sido poupado, porque ele entrou depois, Dourado não era para ter sido poupado, Giovani para mim titular, já era para ser titular de saída, e aí depois do placar resolvido, aí tirava o cara, né, já que o cara tá ainda em preparação, dizem que fora de forma, mas, enfim, eu acho que a gente entrou errado e acabou se complicando num jogo teoricamente fácil, né, e aí perde ponto jogando em casa, né? A gente era o mandante. Rusla coloca aqui, os professores continuam achando que Paraibano é para jogar bola. Paraibano é jogo de suor e força, não pode cochilar em nenhum momento. Perfeito, pô, é isso. É exatamente isso. Porra, tem que transpirar, bicho, tem que querer, entrando chutando a porta, pô. Como a gente disse aqui nas outras lives, pô. Rusla coloca aqui, ó. Perfeito, Ruli, muita displicência no estadual, como sempre. Pois é, até quando, pô? Eu até comentei que estrutura é importante, a gente sabe que com o tempo as coisas vão acontecer com estrutura.
Mas, porra, quem que determina a torcida é o campo, pô. É o campo. A vontade, a vontade de fazer história, ganhar título, é quem faz levar o torcedor pro campo, empolgar pro torcedor. Por exemplo, se a gente tropeçar lá em Sapé, como é que vai ser a empolgação pra sábado, por exemplo, entendeu? Não vai, pô, não vai. Pedro Quaresma, bem-vindo, obrigado, boa noite, querido. Dourado estava fazendo trabalhos difíceis, separado na pré-temporada, por isso não foi titular. Pois é, bicho, eu não entendo. Já estava aqui há muito tempo, foi renovado há muito tempo e com essa aí, sinceramente, é como eu disse, eu acho que era jogo pra gente fazer resultado, e aí depois que fizesse resultado, tirava os caras, pô. Tirava Dourado, tirava Giovani, e aí a gente entrou com uma escalação que foi, sinceramente, foi muito mal posicionada, muito mal elaborada, tanto que os caras não renderam, ninguém rendeu ali no meio. Pra não dizer que eu não gostei de nada, ontem eu gostei muito dos laterais, tanto do PK quanto o Vitor. Gostei demais mesmo deles, achei eles ofensivamente muito bem, recompondo também muito bem. E gostei também, aí eu não sei, eu fico na dúvida porque assim, o adversário não exigiu tanto, mas eu senti uma certa segurança dos nossos zagueiros. Pareceram que são bons zagueiros. Mas eu prefiro esperar mais um pouco, porque ainda tem mais jogo mais pesado, né? Mas aparentemente os caras foram muito bem. E os laterais. Agora, Marcha, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Rusla coloca aqui, muito estranho Dourado contra o bichado. Desde 2024 ele só vive no DM e entrega muito pouco. Eu achei até ele bem, sabe, bicho? Mas realmente essa questão dele não estar bem fisicamente me incomoda profundamente, bicho. Profundamente, como eu disse, já estava aqui há muito tempo, já tinha renovado há muito tempo. E era jogo para ele resolver, era jogo para ele. Tanto que ele, você veja que até ele, uma primeira bola que ele teve, ele já cabeceou, quase que a bola entra, né? Então é um cara diferente. E não ter entrado já no primeiro tempo, ter resolvido o placar, atrapalhou, né? Rusla coloca, sou a favor da dispensa dourada, agora é muito pouco. Agora, meu filho, é até o final do ano. Não vai não, pô. A não ser que venha alguém acima dele, né? Gilberto aí, cantaram a bola de Gilberto, mas até agora nada confirmado. Mas, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. E aí, deu no que deu, a gente não teve criação, o Sport se engraçou e aí acabou que o jogo terminou empatado, né? Empatado, ruim. Foi ótimo pro Sport, pela proposta do Sport, né? De segurar a bola e na boa. Foi péssimo pra gente. Tinha um tempo até a gente teve uma vontade ou outra, mas muito, muito pouco, só chuveirada na área, tentativas aleatórias e nada de criação, né? Giovani também entrou meio que demorou para mexer também o professor, né? O Giovani entrou meio que na fogueira, então, enfim, a agonia fica tudo mais difícil, né? E repito, não era jogo para empatar, era jogo para vencer, por mais que tenha sido estreia, calor, longe de casa, né? Enfim, não tem sentido. Como eu disse, a gente tá com uma folha quase 10 vezes, deve ser por aí, de diferença. Com todo respeito ao Patinho, como eu disse aqui, que eu acho que é um time muito simpático, não quero que caia. Não sei se vão se segurar, mas não quero que caia. Mas era para ter vencido, e aí, inclusive os concorrentes venceram, né? Inclusive muita gente feliz. O Breno até que 13 anos entrou mais cedo, tirando onda. Ela entrou bem-vindo, obrigado, boa noite. Rusla complementa aqui, Diego Ceará, reserva do Serra, Abismo Dourado. Peraí, pô, devagar, jogador. Léo Bialuz coloca, esses 2 pontos vai fazer muita falta lá na frente, pode ter certeza, nós já vimos esse filme. Pô, esse só alimenta os nossos traumas, velho. Mais uma vez, só alimenta os nossos traumas, porque a gente já sabe dessa moleza, já sabe dessa explicência, sabendo que precisa chegar era para chegar chutando a porta. São 7 anos sem ganhar um paraibano. Sabe, quem ficou aqui sabe que a torcida tá muito chateada, tá muito ressentida. Renato Macha colocou aqui, bora rolinho, uma Série A. Chegaram, né? Estão de parabéns, apesar da resenha, apesar dos estresses que a gente teve, o Belinho com o Remo, mas o Remo tá de parabéns mesmo. Chegaram na Série A, velho, muita coisa. E time de tradição, como eu disse, tem que falar na Série A, incomodando a turma lá de baixo, né?
que muitas vezes não querem que a gente suba, mas o Remo chegou e que se mantenham lá em cima. Obrigado pela audiência. Mas voltando para nossa realidade, é isso. Eu espero que de agora por diante, a gente caia em si, sendo na linha da humildade, para poder enfrentar agora o Confiança de Sapé. Jogo complicado, não pelo adversário em si, por tudo, né? Por tudo. É claro que rola a empolgação, é claro que os caras vão jogar em casa. O campo lá, aparentemente, não sei se está no nível do Almeidão, mas está tão ruim quanto. Campo duro, difícil. O professor achou ruim a frasqueira no domingo. Vai pegar um campo pior ainda, mas não tem mais o que fazer, bicho. Perdeu ponto onde não podia perder e é preciso vencer. Aí você vai perguntar como? Não sei. O professor vai ter que dar o pulo, vai ter que achar o time. Não sei se a bola vai rolar lá, vai ser jogo para aquela bola nervosa, quicando, mas tem que vencer. Todo jeito. Lembrando que agora só tem 8 rodadas do campeonato, um campeonato curtíssimo. E a gente não pode mais vacilar. Entendeu? Então é jogo para empolgar, a torcida para sábado, é jogo para a gente vencer e não precisa nem convencer, inclusive, para que tenha disposição, vontade de vencer, gana, tudo que faltou, inclusive lá em Natal, é preciso ter. Djalmin, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Djalmin colocou gramado e horário péssimo, mas é isso, conta tudo, conta todos. Tem que ir, pô, tem que ir. A gramado é ruim, mas é ruim para todo mundo. Quem for jogar lá vai se complicar também. E estadual, basicamente, em todo o Brasil é isso, né? Nos seus grandes centros que conseguem manter um gramado adequado, mas no geral, e aqui no Rio Grande do Norte, você vê aí o de Mossoró, que é uma cidade importante lá do Rio Grande do Norte, sem estádio. Então, assim, a gente aqui, né, pelejando para ter grama. Enfim, então vai ser complicado, é jogo duro. O Confiança vai querer vencer, né? Mas a gente não pode perder mais pontos. Não pode perder pontos e tem que vencer para tudo, né? Para dar uma resposta pro torcedor, para empolgar para sábado, para dar confiança e a gente enfrentar um adversário duríssimo que vai ser o Souza, né? Mais uma vez o Souza. Como o Djalmin bem disse aí, o horário péssimo, 3 horas da tarde na quarta-feira. Eu gostaria muito que esse jogo de Sapé tivesse sido marcado para um sábado, mas aí eu acho que deve ser conta de televisão, né? Enfim, então vai ser na quarta-feira, às 3 horas da tarde, num campo complicado. O Confiança até já soltou, né, os preços dos ingressos, né? 40, 80 e o ingresso solidário 40 mais 1 quilo, enfim. Marcão, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite, obrigado. Foi Natal, Marcão? Foi ter raiva em Natal? Entra ano, sai ano, não tem jeito não, Marcão. Um abraço, querido. Enfim, não tem o que fazer. Chegar a vencer lá em Sapé e dar uma confiança pro torcedor. Fala, meu amigo, boa noite, obrigado, querido. Porque, inclusive, no sábado, a hora dia 24, já é com Souza, né? Que aí sobe. Abração, meu amigo, obrigado. Sobe já o nível, inclusive, da disputa, né? Já vai pegar o Souza, que é um timezinho que vem sendo campeão, vem martelando a nossa mente, vem complicando a nossa vida, que começou bem, inclusive, vencendo, né? Vencendo bem o próprio Confiança. Marcão coloquei, Rolinho, fiz a cirurgia, fiz, bicho, ó. Achando que tava com a espinha, era somente um câncer, Marcão. Câncer de pele, tem noção? Mas graças a Deus já arranquei e tô bem. E não sentia nada, bicho. O mais incrível é isso, não sentia absolutamente nada. Fui deixando, a bicha não secava. Aí até que Giovana fez, vamos lá no Laureano olhar isso aí, porque não tá normal não. Aí isso tinha mais de 6 meses, pô, de espinha, né? E se eu não tivesse tirado, a médica disse, meu filho, se eu não tivesse tirado, ele ia tomar seu rosto todinho. Era um pontinho vermelho aqui, pô. Secava e sangrava, sangrava mais de 6 meses. Aí eu, quando eu fui saber, né, o diagnóstico, a médica me deu esse susto aí, mas graças a Deus arranquei no mesmo dia que soube e me livrei. E que nunca mais volte para assustar. Obrigado, Marcão.
Mas voltando, é isso. Sábado que vem já é quarta confiança. Sábado que vem com Souza. Aqui sobe um pouquinho o degrau. Vai ser mais difícil. Então, assim, que a gente esteja preparado. Tudo indica que seja a estreia de Nenê. Tamo junto, meu amigo. A estreia de Nenê. E que seja, de fato, no Almeidão. Espero que seja. Porque, como eu disse, fiquei bem assustado com o que eu vi com o que eu vi de foto no Instagram do Beloucura, né, da Teninha. Subiram o drone lá e o que eu vi, pelo amor de Deus, tá feio ainda. Russo coloca aqui, se tropeçar nos próximos 2 jogos, tchau, Bernardo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O professor tem que estar ciente disso, que a gente tá na seca, a gente não tem mais paciência. E o paraibano é vital para as nossas vidas. Então, assim, professor, abra o olho, faça esse time vencer. Convenceu ele até ficar lá, vou dar um tempo, porque realmente é começo de temporada, mas vencer, ter disposição, os caras quererem jogo, né? Porque ontem não quiseram. Muito pouco, enfim. E antes de eu finalizar, Alvinegrada, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai voltar a distribuir os troféus, né? Porque semana passada não tinha ainda estreia, né? Não teve jogo, e aí não teve troféu, mas os troféus voltaram, troféus da bancada do contorno. E eu queria começar o troféu lamentando, porque eu não falei dele o tempo todo, mas ia falar e vou falar, porque não é possível que mais uma chance está sendo dada. E aí todo mundo tá vendo isso. E Eric não consegue aproveitar, pô. O que é isso em Eric, velho? O que é isso? Cara, a gente vê, percebe que ele tem talento. Percebe que ele tem tudo pra aflorar, mas não aflora. Mais uma vez, decisões erradas com coisas primárias, coisas bestas. Eu não sei se ele se afoba, não sei se ele fica nervoso, não sei se eu sei que ele fez muita raiva ontem. E meu troféu neném de hoje vai para Eric, porque ele foi muito mal ontem, fez muita raiva. Aliás, o time todo fez raiva, né? Mas eu vou falar em Eric, que é um cara remanescente, é um cara que faz tempo que a gente dá chance, faz tempo que a gente quer que ele levante, faz tempo que a gente quer que ele deslanche, mas não tem jeito. Usa complemento aqui, ó. Eric pede pra ser criticado. Pois é, pô, umas bolinhas de ontem, pô. Teve uma que ele recebeu uma bolaça, não lembro de quem. Aí, em vez de ele tinha todo o tempo do mundo pra dominar, pra esperar e cruzar pra trás, ou chutar, não. Ele resolveu bater de primeira, assim, tipo se livrar da bola. Chutou lá na arena do América. Enfim. O troféu do Neném hoje vai pra... Macho, com o Neném vocês devem subir fácil. Calma, Macho. É o primeiro paraibano, tá longe. Eric pede pra ser criticado. É isso. Infelizmente é isso. E o troféu Betinho, como eu disse no começo da live, eu gostei muito, mas muito mesmo dos nossos laterais. Mas especialmente ainda eu gostei de PK. Cara forte, agride bem, vai pra cima, não tem medo, também recompõe bem. Um cara muito bem preparado, eu acho que vai ajudar bastante nesse time aí. Pelo menos nesse início, eu gostei demais do que eu vi. Tanto do Vitor, acho que é Vitor Ricardo, né? Não lembro. Tanto do Vitor na direita quanto o PK na esquerda, mas mais ainda eu gostei do PK. Muito agressivo e muito consciente do que estava fazendo. Eu gostei demais. E o troféu Betinho de hoje vai para o nosso... O Ruslan colocou aqui, eu gostei de Hugo Moraes. Eu comentei, Ruslan, no início que... Pronto, o Márcio também colocou aqui, eu gostei muito da zaga. Eu pontuei no início da live que eu tenho gostado muito da zaga também. Eu só não tenho ainda certeza porque os caras não foram tão exigidos. Aparentemente são realmente seguros, né? Mas como os caras ainda não foram tão exigidos, aí eu fiquei com essa certa pulguinha, sabe? Vou esperar um jogo maior para ver se realmente confirma. Mas eu gostei também da zaga demais ontem. E eu vou no PK porque eu achei que PK, achei a melhor, individualmente a melhor apresentação foi a dele. E é isso, Alvinegrada. Muito obrigado mais uma vez. Vocês, como sempre, chegando junto na minha audiência. Márcio Corda, obrigado, Alvinegraço. Obrigado, Rusa. Um cheiro no coração. Obrigado, Master.
Marcão, obrigado. Djalminha, obrigado, gente. Obrigado demais. Vocês não me deixam só, nunca. Léo Minha Luz, obrigado. Helenilson, Professor Uchoa, Pedro Quaresma, do Futebol da Paraíba. Obrigado, gente. Obrigado, muito, muito obrigado. Quarta-feira com confiança, jogo difícil, complicado, por todas as circunstâncias, né? Pela pressão que os caras vão sofrer. Estão sofrendo já, né? Que todo mundo ficou chateado. Pelo campo. Abração, Minha Luz. Obrigado. Cheiro, Rusla. Tamo junto, viu? Quarta-feira, jogo complicado. Pela empolgação dos caras lá. Pelo campo duro, difícil. O horário também terrível, 3 horas da tarde. Calor do mesmo jeito. Mas não tem o que fazer. É vencer, empolgar. Dar um alento para essa torcida que ainda tão machucada. E que sábado a gente faça o jogo, e que seja no Almeidão, de uma vez por todas, com o Souza, e aí a gente vai realmente ver aonde a gente pode chegar nesse campeonato com o Souza, e que a gente seja feliz para poder amenizar essa semana difícil, mas faz parte, a gente está acostumado, como eu disse, não é fácil gostar, amar as coisas da Paraíba, mas a gente carrega a causa e vai carregar sempre. Obrigado, Alvinegrada, tamo junto sempre, qualquer coisa eu aviso a vocês e também é só chamar, viu? Vai pra cima deles. Belo!